Meu nome é Nora Carneiro, eu sou design de interiores e eu fui convidada hoje para estar aqui na Spice para comemorar a Semana das Mães e é uma honra porque foi super interessante eles convidaram a gente com os filhos para a gente fazer uma receita, alguma coisa que se usa na família, né? Uma tradição de família. Então eu estou aqui com as minhas duas filhas, a Bárbara, a Jordana, e a Jordana é mestre na cozinha. É uma filha que ama cozinhar e ela tem uma receita que a gente faz, ela é tradicional na nossa família, que é uma torta de limão. Todos os eventos, todos os jantares, todas as reuniões na família tem que existir a torta de limão e isso é uma coisa que já vem da família. A Bárbara vai falar conosco o que se usa nessa torta, é uma receita super fácil, prática e bem rápida. Então acho que vale a pena conferir e depois vai ter essa receitinha para vocês experimentarem. Bom, a gente tem 18 colheres de farinha de trigo, 3 colheres de açúcar, 10 limões, 200 gramas de manteiga. Aí raspa de limão, é só você pegar o limão, raspar, fica assim. 5 claras de ovos, 3 gemas, 1 colher e meia de fermento, 3 latas de leite condensado. E aí a gente vai fazer essa receita para uma torta e meia. Mas na verdade é porque a gente gosta de uma torta bem recheada. Então a receita ela vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte é a massa. Enquanto a massa estiver no forno, a gente vai fazer o recheio. Depois a gente vai esperar a massa esfriar, colocar o recheio e fazer a cobertura. Então é tudo bem simples. Então, como a Bá falou, a gente vai começar colocando no bowl todos os ingredientes da massa, que são as 18 colheres de farinha, o açúcar, a manteiga, os ovos e aí por último a gente vai pôr o fermento. Então aqui já tem a farinha e o açúcar, agora a gente vai colocar a manteiga. É importante que a manteiga esteja em temperatura ambiente. Ela não pode nem estar gelada, logo que tirou da geladeira, e nem quente. O que eu fiz com essa manteiga? Ela estava em temperatura ambiente, eu derreti por 30 segundos no micro-ondas, foi o suficiente, ela não ficou quente e ficou na consistência perfeita para fazer a massa. E por último, a gente vai pôr o fermento. A gente pode começar misturando com uma colher, mas é aquele tipo de receita que tem que pôr a mão na massa e não tem jeito. Dependendo da consistência da massa, do gosto, vai adicionar um pouquinho mais de manteiga. A manteiga ela faz a massa ficar mais molhadinha. Mas como é uma massa que vai pro forno, a gente tem que colocar ela na bancada e misturar tudo para ficar bem molhada. O importante é deixar ela bem homogênea, ela vai ter essa cor mais amarelada e não ficar nenhum ponto muito branco da farinha. A gente pegou aqui uma forma de fundo removível, essa é a melhor forma que a gente tem para fazer essa torta, pela praticidade. O encaixe dela é muito bom, não tem um furo no meio e na hora de servir é só destacar essa partezinha do lado que aí você pode colocar num prato mais bonito e tá ótimo. Porque depois que essa torta tá pronta, é muito difícil a gente tirar a torta inteira para passar para um outro prato. Então esse tipo de forma é o ideal. A gente vai começar colocando a massa, cobrindo, a gente tem que cobrir a forma inteira. Como tem essa questão da divisão do fundo e da borda, a gente sempre começa pela emenda. Pela emenda, exatamente. Então vai fazendo assim, com os dedos mesmo, com a mão, é uma coisa bem rústica. Então vai fazendo assim e aí a gente vai remendando um pedaço de massa no outro. E bem caseira, né? Bem caseira. É importante ela ter a mesma espessura, eu sei que é difícil e não necessariamente vai sair assim sempre, mas ela ter a mesma espessura durante toda a torta. Quando você termina todo o entorno, ela vai ficar mais ou menos assim. Ela fica todo o entorno já pronto e a borda e o fundo sem nada. Então vai fazendo um trabalho de remendar. Não tem problema remendar essa massa, porque foi o que eu falei. Quando você aperta ela fica bem juntinha. Então essa parte farelenta, por mais que ela esteja em farelos, você joga o farelo aqui. A hora que você pega o farelo e junta com a outra parte da massa, ela gruda bem direitinho. Agora a gente vai preparar o recheio e, por incrível que pareça, é a parte mais fácil. Ele só vai leite condensado e o suco do limão. Então aqui já tem 2 latas de leite condensado, a gente vai colocar a terceira. É muito importante tampar o liquidificador para ele não espirrar.
E aí a gente vai acrescentando o suco do limão aos poucos, porque o suco do limão ele vai dando consistência para esse leite condensado e ele não fica tão líquido. A gente tá usando o suco de 10 limões. Por quê? Porque a gente gosta da torta mais azedinha. Se você gosta da torta menos azedinha, um pouquinho mais doce, põe menos limão. É importante, quando você estiver fazendo o recheio, de não esquecer da massa, porque ela tá lá no forno. Eu acabei de olhar, ainda não tá boa, mas a hora que a gente começar a sentir o cheiro, aí fica de olho com mais frequência. Então a gente já fez a massa e já fez o recheio, então falta a cobertura. A cobertura é um marshmallow simples, só que tem um segredo. O marshmallow a gente vai misturar o açúcar com as claras. A gente vai colocar um pouquinho da raspa de limão para já dar aquele gostinho. O ideal é a gente fazer isso em banho-maria. Quem tem um pouco menos de prática pode fazer esse processo que eu vou fazer agora em banho-maria. Quem tem um pouco mais de prática pode fazer direto na frigideira, tirando e colocando no fogo para não correr o risco dos ovos cozinharem. Então a gente vai adicionar as claras. Eu tô usando 5 claras. Para cada clara eu vou usar 2 colheres de sopa de açúcar. Então aqui vão 10 colheres de açúcar. Então agora a gente vai ligar o fogo baixo, sempre fogo baixo, para não correr o risco da clara cozinhar. Então a gente vai misturar bastante o açúcar na clara até ele se dissolver por completo. O segredo é a gente nunca parar de mexer, porque se parar de mexer, a clara cozinha. Quando você faz esse processo, o açúcar se dissolve, aí não fica nenhum grumo de açúcar. Ele tem essa aparência pegajosa. E quando começar a ficar mais branquinho, menos transparente, é quando a gente vai passar essa mistura para a batedeira. Já formou a bolinha. Então aí a gente desliga e passa essa mistura para a batedeira. Você sabe que tá no ponto certo quando no fundo da frigideira não fica aquela clara cozida. A gente vai bater isso até chegar no ponto de marshmallow e a gente vai acrescentar um pouquinho das raspas do limão. Mas a gente vai primeiro bater, a hora que ficar branco, aí a gente adiciona o limão. Bater numa velocidade média e essa é a parte que mais demora. Porque tem que esperar ele chegar na consistência correta. Pode ir até aumentando a velocidade aos poucos. Em pouco tempo, a coloração já muda. Tá bem branco agora. Aí é só esperar dar o ponto. Quando ele tiver numa textura um pouquinho mais aveludada, a gente vai acrescentar as raspas do limão. Não são todas, porque a gente vai usar um pouquinho da raspa para decorar também. O ponto correto do marshmallow é quando ele fica, quando você sobe a batedeira e ele não cai. É o mesmo princípio das claras em neve. Então agora a gente vai fazer a montagem da nossa torta. A gente tirou a massa do forno, ela já tá mais friazinha. E ela começa a ficar boa quando a borda vai ficando queimadinha e o centro também. Vai do gosto. Se você quer mais queimadinha, deixa mais um pouquinho. Tanto é que eu tirei e aí eu acabei voltando pro forno porque ainda não tava no ponto certo. Então agora a gente vai... Olha a consistência do recheio. Ele já não tem mais aquela consistência de leite condensado. Então a gente vai despejando na torta. E deixa mais ou menos uns 2 dedinhos de massa pra gente colocar o marshmallow em cima. Bem devagar e com bastante cuidado para não correr o risco do marshmallow e do recheio se misturarem. Agora a gente vai usar o maçarico. Ele vai dando essa queimadinha no marshmallow e sobe um cheiro delicioso. E para finalizar, a gente joga o resto das raspinhas de limão. Bom, aqui está pronta a nossa receitinha para essa sobremesa deliciosa. Eu quero agradecer a todos e desejar a todos um feliz Dia das Mães. E muito obrigada aos pais por esse evento.
Obrigada. Obrigada.